Cara, voltei. Eu não estava esperando que tivesse esse imprevisto. Acontece que ontem eu descobri que eu vou ter uma prova na quinta-feira, uma prova de estrutura de dados. A primeira prova foi aquela fácil, essa segunda prova eu tenho uma questão que eu posso perguntar por causa que eu ganhei uma competiçãozinha, mas isso me pegou de surpresa. A prova é amanhã já e eu não estudei nada ainda. Tudo bem que não vai ser um conteúdo muito complexo, vai ser algoritmos de ordenação, insertion sort, bubble sort, esse tipo de coisa. Só que, como eu estava planejando de estudar HTML e CSS hoje, isso vai ter que ficar de lado por causa dessa prova. O bom é que depois dessa prova, essa matéria é encerrada. E a próxima matéria que vai entrar no lugar dessa é uma matéria que eu já aproveitei. Então, eu vou ter pelo menos 2 dias na semana livre, o que vai melhorar bastante o meu fluxo de estudos. Tá vendo? Nem tudo é ruim, apesar de ter uma prova que é basicamente surpresa para mim. Eu vou ter a partir da próxima semana, ou no máximo, talvez depois da próxima semana, 2 dias a mais livres, além do sábado e domingo, onde eu vou aproveitar bastante para estudar durante esses dias. Então, o meu plano, que era estudar HTML e CSS, passa a ser estudar para a prova. Eu vou tentar fazer algum algoritmozinho onde eu pergunte do que se trata cada tipo de algoritmo de ordenação e ele me deu uma explicação breve aqui. Além do mais, ontem aconteceu uma coisa muito paia. Eu fui limpar meu computador. Eu tô com esse kitzinho de limpeza. É um kitzinho que tem uma escova, ele tem um panozinho removedor de keycap e, enfim. Pausa para o unboxing do kit de limpeza. Então, dá pra ver que ele é um kit de limpeza genérico, daqueles que você compra no Mercado Livre, na Shopee, no AliExpress. De qualquer forma, eu vou deixar o link dele não na descrição, porque eu descobri que o YouTube não deixa. Eu vou ter que deixar ele no primeiro comentário fixado. Você pode vir pegar se você quiser comprar um igual, ou você pode só pesquisar, você vai achar vários. Ele vem com vários tipos de escovas, vários tipos de pincéis e acessórios para você limpar, além de um borrifadorzinho de água e mais um borrifador de ar, um sopradorzinho. Essa parte de cima da tampa é um pano, onde você consegue passar ele. E também tem removedores de keycap, removedores de switch, essa escova maior e aquele ferrozinho que você usa para remover o chip de celular. É um kit bem completo, compacto e é bem barato, foi cerca de R$ 20. Vários tipos de escova, borrifadores, essas coisas e afins, né? Escovazinha assim, escova aqui. Meu PC estava extremamente sujo, muito sujo mesmo. Eu precisava limpar ele. Eu tirei, eu achei que ia ser meia hora para limpar. Foi uns 40, 50 minutos para limpar. E na hora de ligar, não ligava mais. Simplesmente a luzinha da placa-mãe da DRAM estava acendendo. Quando eu entro no YouTube, o primeiro vídeo que aparece dizendo sobre o problema era já era. Eu pensei, pronto, perdi minha placa. A minha sorte é que eu sou uma pessoa tranquila. Eu sei que problemas com o PC acontecem rotineiramente. Então eu mantive a calma e comecei a fazer mais pesquisas. Depois que eu consegui resolver esse problema da DRAM, ele deu problema no boot. Então eu tive que resolver o boot também. E o que era para ser uma limpeza de meia hora veio 2 horas. E eu nem fui para faculdade ontem. Tanto porque eu passei o dia na rua com a mãe, tanto por causa desse problema do PC. Então hoje o meu objetivo vai ser estudar insertion sort, bubble sort, algoritmos de ordenação e fazer um pequeno algoritmozinho que nem eu fiz a última prova, um texto no VS Code onde vai explicando como é que funciona cada algoritmo. Só que a diferença é que eu quero dessa vez que quando der run no algoritmo, ele pergunte qual algoritmo você quer aprender sobre. Aí eu digito uma opção numérica, ele me explica sobre aquele algoritmo e também ordena uma lista que eu enviar para ele. Esse é o objetivo de hoje. Eu não vou gravar porque minha mãe vai estar aqui em casa e enfim, né, eu não quero ficar com a porta trancada o dia todinho, mas vai ser isso. Meus planos para hoje é basicamente estudar para essa prova. Eu também tinha planos de cortar o cabelo, mas não vai dar. Eu tô com uma semana com o corte de cabelo atrasado, mas hoje meu barbeiro ficou doente, então provavelmente eu vou cortar só amanhã ou talvez depois. Mas enfim, quando eu fazer esse algoritmo, eu volto aqui e mostro pra vocês. E aí, deixa eu mostrar o algoritmo pra vocês. Eu quero falar algo engraçado, que era pra eu ter gravado no dia que eu fiz o algoritmo. Só que basicamente eu só percebi que eu não gravei sobre o algoritmo agora na edição. Então eu vou aproveitar, agora que eu estou editando, para explicar o algoritmo que eu usei para estudar para a prova. A questão dessas provas era sobre algoritmos de ordenação. Eu queria fazer um algoritmo onde eu pedia, selecionava uma opção no caso, e de acordo com essa opção ele me explicava como cada algoritmo funcionava e fazia ele funcionando na minha frente. Além do mais, essa prova também era sobre complexidade de algoritmos, onde ele ia dar um algoritmo pra gente e a gente tinha que falar qual era a complexidade daquele algoritmo. É com base no laço de repetição e outras coisas que a gente aprende durante a aula. Se você tem curiosidade para aprender como funciona, como identificar um tipo de algoritmo assim, tem um vídeo muito legal. Quando você pesquisa no YouTube, ele não aparece de primeira, mas eu vou deixar ele aqui na descrição, que é um vídeo bem explicativo mesmo.
Inclusive, eu vou deixar os vídeos que eu utilizei para aprender sobre cada um desses algoritmos de ordenação, para aprender sobre Bubble Sort, Selection Sort, que foi um vídeo que cada vídeo é cerca de 3 minutos, é curtíssimo, um vídeo de um professor do Instituto Federal. Eu vou deixar aqui também na descrição. Enfim, eu não sei se o YouTube permite deixar na descrição, porque na última vez ele não deixou. Mas se ele não deixar eu colocar na descrição, eu vou colocar o primeiro comentário fixado. O vídeo sobre complexidade de algoritmo e o vídeo também explicando como funciona cada algoritmo de ordenação. Deixa eu mostrar como foi que eu fiz para estudar. Eu usei o VS Code e também usei o caderno, o bom e velho caderno. Eu não vou ter como mostrar aqui, inclusive vocês não estão vendo minha cara porque meu celular está carregando, eu não tenho webcam. Mas acreditem, eu anotei bastante coisa no caderno também. Bora começar explicando o que é complexidade de algoritmo. Muita gente tem uma percepção errada de que complexidade de algoritmo é a velocidade com que um algoritmo é executado. Mas não necessariamente, porque veja bem, você pode ter o mesmo algoritmo, o mesmo código, colocar em dois computadores diferentes, como eles vão ter potências de rodar num tempo diferente. Então não necessariamente está relacionado à velocidade com que o algoritmo é executado, mas sim, um algoritmo mais complexo provavelmente vai rodar mais devagar a ser executado do que um algoritmo menos complexo. Mas afinal, o que é complexidade de algoritmo? Complexidade de algoritmo, ele refere-se basicamente aos recursos computacionais necessários para o algoritmo, que uma das melhores maneiras de você identificar a complexidade de um algoritmo é identificando os laços de repetição. Nós vamos ter três tipos diferentes de complexidade de algoritmo, que é o Big O, o pior cenário possível, o Theta, que é o cenário médio, e o Ômega, que é o melhor cenário possível. Vamos pegar uma lista de 1 a 10, por exemplo. Se ela estivesse completamente ordenada, seria o melhor caso possível, um caso do tipo ômega, ou Big Ômega. Se ela estivesse metade desordenada, ela seria um caso médio, o do tipo Big Theta. E se ela estivesse completamente inversa, seria o pior cenário possível, o famoso Big O. Nós teremos vários tipos de algoritmo, por exemplo, algoritmos do tipo constante, onde, independentemente da entrada, o tempo de execução dele será o mesmo. Algoritmos lineares, que dependendo da entrada, a complexidade e algoritmos lineares, que dependendo da entrada, ele vai demorar mais para ser executado. Algoritmos n log n na base 2, que são algoritmos extremamente eficientes, e até algoritmos elevados, por exemplo, O de n ao quadrado ou O de n ao cubo, onde vai demorar muito, mas muito mesmo, para aquele algoritmo ser executado. Mas como está funcionando o meu algoritmo? Bom, ele contém um while, né? Onde se a resposta for sim, ele continua rodando o algoritmo, continua fazendo a pergunta de se a pessoa quer continuar aprendendo. Enfim, né? Ele vai mostrar os prints para a pessoa escolher uma das opções. A opção 1 é Selection, a opção 2 é o Insertion Sort, a opção 3 é o Bubble, a opção 4 é o Quick Sort, a opção 5 é o Merge Sort. Todos esses são algoritmos de ordenação. Então, digamos que a pessoa selecione a opção 1, Selection Sort. Ele vai colocar uma lista desordenada e ele vai fazer uma pequena explicação. Deixa eu dar um play aqui. Eu vou colocar a opção 1. A explicação é o seguinte: o Selection Sort percorre a lista procurando o menor elemento e coloca na primeira posição. Procura o segundo menor valor e coloca na segunda posição. A melhor complexidade é O de n ao quadrado, o caso médio de pior complexidade é O de n ao quadrado. Ou seja, ele vai percorrer essa lista, ele vai procurar o menor elemento. O menor elemento é 0, então ele coloca na primeira posição. Ele percorre novamente a lista e procura o segundo menor elemento. O segundo menor elemento é 1, então ele coloca na segunda menor posição. Vai fazer isso até finalizar toda a lista, até ela estar toda ordenada, como vocês podem ver aqui. O próximo é o Insertion Sort. Novamente aqui, ele vai perguntar, deseja ver outro algoritmo? Se eu colocar sim, ele vai pedir para eu selecionar. Vou selecionar um Insertion Sort. A explicação é: dado um vetor, ele constrói um vetor ordenado menor com um elemento de cada vez. Assim como o vetor é ordenado, ele cria outro maior. Isso até o tamanho total do vetor original. Complexidade O de n na melhor e no caso médio a complexidade O de n ao quadrado. Enfim, deixa eu explicar como é que ele funciona. Ele vai primeiro pegar o nosso vetor. No caso, nosso vetor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Ele vai construir um menor vetor possível. O menor vetor possível é um vetor de uma posição. Então ele vai criar esse vetor aqui. Basicamente, esse vetor já vai estar ordenado porque tem só um elemento. Então ele vai criar outro vetor com duas posições, que vai ser esse vetor aqui. Esse vetor ele vai checar se está ordenado. Se estiver ordenado, ele passa para construir o terceiro vetor com 3 posições. Se esse vetor
não tiver ordenado, ele vai fazer a ordenação, aonde ele vai pegar o menor elemento e ir passando para a esquerda. Ele vai aumentando isso, aumentando o tamanho do vetor, até chegar ao tamanho máximo já ordenado. Ele novamente pergunta se eu quero ver outro algoritmo. Caso eu coloque não, ele vai colocar essa mensagem aqui, obrigado por aprender, e encerra o programa. Mas deixa eu iniciar novamente o programa aqui, para continuar com as explicações. Bubble Sort. Bubble Sort é o pessoal disse que é o pior algoritmo possível, o pior algoritmo de ordenação possível, mas ele é também o mais didático. Como é que ele funciona? O Bubble Sort, a cada passagem, realiza troca simples com o objetivo de passar o maior valor do vetor para a última posição. A cada passagem, ele diminui o tamanho do vetor. Esse processo se repete até a lista esteja ordenada. A melhor complexidade é O de n e o caso médio de pior complexidade é O de n ao quadrado. O que ele vai fazer? Ele vai pegar pares adjacentes. Então, ele vai pegar o vetor e dividir ele em pares. Pares, obviamente, de 2 elementos. Então, ele vai pegar um par e ele vai fazer a seguinte comparação. Esse valor é maior que esse valor? Se esse valor da direita for maior que o da esquerda, ele permanece na direita. Então, ele vai pegar outro par. Se o valor da direita for menor que o da esquerda, ele passa o da direita, que é menor, para a esquerda. Ele vai fazendo isso até que o maior elemento, depois de ser comparado com todos, esteja na última posição. Então, ele vai fazendo um borbulhamento. Ele vai fazendo com que o elemento de maior valor vá subindo para cima. Ele vai fazendo essa passagem até ordenar a lista. O próximo é o Quicksort. Aqui já começa a ficar legal porque os algoritmos começam a ter recursividade, que é basicamente o programa chamando ele mesmo até que a tarefa pelo qual ele foi criado esteja completa. Como é que funciona o Quicksort? Ele funciona com base no conceito da divisão e conquista, onde a cada passo o algoritmo escolhe um pivô. A lista é particionada em duas sublistas, uma com elementos menores, que é do pivô à esquerda, e outra com elementos maiores à direita. Após os elementos terem sido comparados com o pivô, eles estão em sua posição final. Então, escolher outro pivô, assim até que todos os elementos estarem ordenados. A melhor complexidade, o caso médio, é n log n e a pior complexidade é O de n ao quadrado. Enfim, como é que ele funciona? Basicamente, ele vai pegar a nossa lista e escolher aleatoriamente um pivô. Digamos que ele escolha o número 4 como pivô. Então, ele vai criar outras duas sublistas. A da esquerda ao pivô e a da direita ao pivô. Aonde os elementos menores que o pivô vão para essa sublista da esquerda e os elementos maiores que o pivô vão para a direita. Ou seja, ele vai fazer a comparação. 5 é maior? É. Então ele vai para a sublista da direita. 2 é maior? Não é. Se ele é menor, então vai para a sublista da esquerda. Ele vai fazendo isso e vai comparando até que ele compare com todos os elementos do nosso vetor. No final dessa comparação, o nosso pivô vai estar ordenado. Ele vai estar na sua posição final, mas o resto da lista não. Então, aleatoriamente, eles escolhem outro pivô, digamos que o número 2. Eles vão fazer a mesma coisa. Comparar, se for maior, vai para a direita, se for menor, vai para a esquerda. Depois disso, depois de fazer todas as comparações, provavelmente a lista não está ordenada ainda. Mas o número 2 já está na sua posição final. E vai fazendo isso recursivamente até que a lista esteja completamente ordenada. Vamos para o nosso último, que é o Merge Sort. O Merge Sort também funciona com recursividade. Recursividade é basicamente um algoritmo chamando ele várias vezes até que a sua função esteja completa. Ele também funciona com o conceito de divisão e conquista, onde dado um vetor, ele divide em vetores menores, em seguida ordena esses vetores em recursividade. Após o processo da divisão do vetor recursivamente, o algoritmo inicia um processo de combinação entre os vetores menores, comparando e ordenando seus elementos. O melhor caso, o caso médio e o pior caso é O de n log n. Como é que ele funciona? Ele vai pegar essa lista, nosso vetor completo, e vai dividir ele em sublistas. Então, ele vai criar uma lista com metade e outra lista com outra metade. E depois vai pegar essa outra lista e dividir em mais sublistas. E assim ele vai fazendo várias divisões dividido em várias sublistas. A sublista da sublista da sublista da sublista. Até que a gente tenha uma lista mínima. Assim, ele vai pegar essa lista e começar a comparar elas. Quando ele compara as listas, ele vai ordenando. Então, primeiro, ele recursivamente vai dividindo as listas e depois ele vai juntando, comparando as listas. E basicamente é assim que funciona o Merge Sort. Deixa eu colocar N porque nós encerramos aqui o nosso algoritmo. Enfim, esse foi o algoritmo que eu fiz para estudar para a prova. Ele foi bastante útil para mim, não só para ver como funciona por dentro, apesar do professor não ter pedido isso,
mas para entender a lógica por trás deles. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe o vídeo com outras pessoas que gostam de programação. Até um próximo vídeo, tchau.